assistência, cara, eu sempre gosto de dar umas dicas preciosas. Às vezes a gente tem a sensação, quando a matéria é um pouco abstrata, um pouco delicada, a gente tem a sensação que a aula é que vai resolver o nosso problema. E com a experiência que eu tenho, cara, eu vou te falar que a aula é importante sim, mas o grande momento, o momento mágico para a gente poder absorver uma matéria é a hora que a gente vai pegar o exercício e vai quebrar a cara, vai tentar e não consigo. Esse momento de não conseguir, o cérebro fervilhando de sinapse e tudo, pô, como é que eu faço isso? Tentou lá 5 minutos, não conseguiu. O que é? Tenta outro, quebra a cara de novo, não tem problema, arrisca alguma coisa, anota os dados, tenta uma coisa, tenta outra, não deu. Depois tu pede, professor, faz o exercício da laboratório que me confundi todo. Não apaga a tua solução, fica com a tua solução e vê o cara fazer. Aí depois tu vai comparando e vai corrigindo os pontos onde tu errou. Cara, é a melhor coisa. Quando a gente não está conseguindo nem começar o exercício, uma revisão vale a pena, certo? Então eu vou fazer uma revisão rápida, eu não vou chegar a deduzir as formas, eu vou mostrar como é que se aplica elas. Vou fazer 2 exemplos clássicos para a gente começar a buscar uns exercícios na apostila. Tu vê, né? Quando a gente fala de triângulo retângulo, aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, a gente aplica seno, cosseno e tangente. Para aplicar seno, cosseno e tangente, o cara tem que lembrar que seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, tem que saber que cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. O aluno tem que ter a habilidade de saber que se eu falo desse ângulo alfa, vou dar nome aqui para os lados, x, y e z. O cateto oposto é o x, o adjacente é o y. Porém, se o ângulo é o beta, o cateto oposto é o y e o adjacente é o x. A hipotenusa nunca deixa de ser quem é. O ângulo, o exercício vai dar. Exatamente, o ângulo, o exercício vai dar, e se aí der os dois, tu pode escolher o ângulo que tu quiser. As respostas vão ser as mesmas, certo? Até porque quando tu muda o ângulo, tu muda quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Porém, a lei dos senos e a lei dos cossenos é outra história. A gente não usa elas no triângulo retângulo, porque no triângulo retângulo a gente tem seno, cosseno e tangente e tem Pitágoras. Lembra do Pitágoras? Z ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Porém, quando o triângulo não é retângulo, aí a gente chama ele de triângulo qualquer, certo? É aí que eu vou usar a lei dos senos ou lei dos cossenos. Observa que eu desenhei aqui um triângulo genérico, chamei os lados aleatoriamente de A, B e C, e por organização chamei o ângulo oposto ao lado A de alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. O ângulo oposto ao lado B, o beta, do alfabeto grego, certo? E o oposto ao C, o gama. Isso, todo livro faz isso, mas eu poderia chamar de teta, de delta, não importa as letras que eu estou usando, isso não importa. O que importa é o seguinte, o que é a lei dos senos? A lei dos senos, ela diz que o lado de um triângulo é diretamente proporcional ao seno do ângulo oposto. Ou seja, o lado A dividido pelo seno de alfa fica igualzinho ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de beta. Só isso. Eu poderia escrever A sobre seno de alfa é igual a C sobre seno de gama, ou ainda B sobre seno de beta é igual a C sobre seno de gama. Mas para condensar isso tudo numa única equação, eu já escrevo tudo junto. Mas a gente nunca usa os três juntos. Ou eu faço isso igual a isso, ou eu faço isso igual a isso e resolvo a conta, ou eu faço isso igual a isso. Só que aí tu vê, na hora de explicar na correria da sala de aula, a gente bota essa tripa toda, ela não pode achar que vai ter que carregar isso tudo. Não. Já vamos ver, por exemplo, como é simples e qual é a dica para reconhecer que é a lei dos senos que nós vamos usar. Faz sentido, olha como faz sentido, cara. Se esse cara cresce, aquele cara também cresce. Concorda comigo? Faz sentido, né? Não é um absurdo. Outra coisa legal que já dá para concluir a partir da lei dos senos: se dois lados são iguais, os ângulos opostos vão ter que ser iguais também. Né? Se esse é igual a esse vai ter que ser igual a esse. Né? A soma deles fica assim. A soma de. Aí
triângulos, né, cartesianos, digamos assim. A soma dos ângulos internos é sempre 180, show de bola. Ou seja, o triângulo isósceles, que é aquele que tem dois lados iguais, obrigatoriamente ele tem dois ângulos iguais. O triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais, obrigatoriamente tem todos os ângulos iguais. E aí nesse caso é 60. 180 dividido para 3, 60. Beleza? Então tu vê, essa lei te permite tirar algumas conclusões interessantes sobre os triângulos. Lei dos cossenos. Eu vou usar esse mesmo triângulo genérico para aplicar a lei, certo? Eu vou montar ela de uma forma e tu vai tentar me imitar para me ajudar a montar ela de uma outra forma. Olha que interessante. A lei dos cossenos, cara, ela começa lembrando muito o teorema de Pitágoras. Vou começar pelo lado A, por exemplo. Se eu começo a escrever a lei dos cossenos pelo lado A, fica assim, ó, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Até aí o Pitágoras, tá vendo? Só que ela tem um complemento. Por que ela precisa desse complemento? Justamente porque o triângulo não é retângulo. Então eu vou fazer menos 2 vezes esse, ó, B vezes C, e para justificar o nome da lei, vou terminar com cosseno. Só que ângulo que eu vou usar para terminar? Se eu comecei pelo lado A, eu tenho que terminar com um cosseno de alfa. Esse é o segredo na hora de aplicar a lei dos cossenos. Se tu começa por um lado, o cosseno que tu vai usar é o do ângulo oposto. Beleza? E é sempre essa estrutura. Os caras que ficam à direita são os caras que se multiplicam ali. Sempre essa estrutura. Beleza? Ou seja, vai que o meu problema não forneceu aquele ângulo, forneceu esse ângulo. Então eu não vou começar pelo lado A, eu vou começar pelo lado B. Isso, tu vai começar por isso. Perfeito, garoto, perfeito. Então ficaria, vamos ver, B ao quadrado igual. Claro, A ao quadrado. Menos não, ele não troca. Isso não vai trocar. Só se fosse o C aí não dá o sinal. Mesmo o C que tu vai ver vai ter a mesma estrutura, os sinais não vão mudar, certo? Então tu continua mais C ao quadrado, continua menos 2 vezes esses dois sempre que se multiplicam, vezes cosseno por causa do nome da lei, beta, pronto. Última forma de aplicar ela em um triângulo seria Aí C ao quadrado. beleza, garoto? Mais B ao quadrado. Pode ser a ordem, não importa, do A e do B, não importa, muito bem. Aí menos 2 vezes B vezes A. Muito bem. Cosseno de Isso. A letrinha, isso, essa letrinha chama, essa é o alfa, esse é o beta, esse é o gama. Não tenho obrigação nenhuma de lembrar o nome delas ainda, né? Começamos a usar elas mais intensamente agora. Show de bola. Tu vê, né? Olhando assim, de repente o cara pensa, meu Deus, olha as fórmulas, caramba, relaxa que não. As questões básicas, elas são fáceis. Não que a questão não possa ser difícil. Me trouxeram uma do SEMI esses dias, que na hora de eu fazer dei a gaguejada e aí eu me toquei o que eu tinha que fazer. Então acontece, não tem jeito. A prática é que vai nos deixar cada vez melhores aí. Então assim, ó, questõezinhas clássicas que a gente poderia trabalhar aqui. Eu forneço esse ângulo que é 30 graus, forneço esse ângulo que é 45 graus, digo que esse lado mede 20 centímetros e pergunto quanto mede o lado X. Tu vê, ele não me falou o terceiro ângulo, eu posso até calcular, já que a soma é 180, eu até posso calcular, certo? Se eu precisar. Me disse esse lado aqui oposto a esse ângulo, me disse esse lado aqui oposto a esse ângulo e pediu, quero ele. Lei dos senos ou lei dos cossenos? Cara, pensa bem, se eu fosse aplicar a lei dos cossenos envolve os 3 lados, concorda comigo? E aqui eu só tenho 2, não falou nada do terceiro, certo? E eu ainda tenho como incógnita o outro lado. Se eu fosse montar a equação, eu ia ficar com 2 letras desconhecidas. Essa aqui e essa que eu teria que dar um nome. Uma equação e 2 incógnitas não vai dar para resolver, certo? Em compensação, olhando para a lei dos senos, relaciona lado e ângulo oposto. Perfeito, né? Então, se eu escrever x sobre o seno do ângulo oposto, é igual a lado
dividido pelo seno do ângulo oposto. Tu vai na tabelinha e busca os valores do seno de 30, certo? Que seria 1 sobre 2, e do seno de 45. Muitíssimo obrigado. Tu vê aqui, se o cara está habilidoso na matemática, ele já percebe que dá para multiplicar por 2 esse denominador e esse também, ó, e cancela o 2 com 2. Só que eu não vou poder, não é elegante responder que a resposta é 20 sobre raiz de 2. O matemático não gosta de raiz no denominador. Aí a gente usa um processo chamado racionalização, onde a gente multiplica numerador e denominador pela raiz. A raiz está aí Embaixo. Aí ficaria 20 raiz de 2 sobre a raiz de 4, que é o próprio 2. E aí 20 dividido por 2 deu 10. 10 raiz de 2. Como era centímetros? Centímetros. Tranquilo? Um exemplo clássico também aí, que eu coloquei esses dias numa provinha do ensino médio, é essa situação aqui, ó. O cara dá um triângulo qualquer aí, diz que os lados são 10 e 6 centímetros e afirma que o ângulo entre os lados é 60 graus. O certo seria 120 graus. 120 graus. E ele pede qual é o terceiro lado. Tu vê, né, cara? Como ele não me forneceu nem esse ângulo, nem esse ângulo, se eu quisesse aplicar a lei dos senos, eu primeiro teria que dar um jeito de descobrir, né, esses ângulos. Ia ser uma encrenca fazer isso. Porém, se eu for olhar a lei dos cossenos, eu percebo que ele me pediu um lado, forneceu os outros dois e me deu justamente o ângulo oposto ao lado que ele pediu. Com certeza é um indicativo de lei dos cossenos, certo? Tu vê, vocês ainda não viram o círculo trigonométrico, eu acho, né? Já começaram a ver. Ah, é? Então tu vê, quando a gente viu o círculo trigonométrico, a gente viu que para o ângulo de 120 graus que fica ali, ó, a projeção no eixo do seno e do cosseno vai ser a mesma que para o ângulo de 60. Ó. Esse é o eixo do seno, certo? Só que o cosseno, o eixo é esse aqui é o eixo do cosseno. Então, ó, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. O cosseno de 120 vai ser para a esquerda, é menos 1 sobre 2. Certo? Porque no vestibular ele não ia te fornecer o cosseno de 120, ele ia te fornecer só o cosseno de 60. O aluno teria que ter um certo conhecimento de círculo trigonométrico para perceber que o cosseno de 60 e o cosseno de 120 tem o mesmo módulo, o mesmo tamanho, 1 sobre 2. Só que um é para a direita positivo, o outro é para a esquerda negativo. Certo? Isso é uma coisa que a gente de repente depois pode dar uma olhada com mais calma. O círculo trigonométrico é uma matériazinha perigosa. Vamos tentar aplicar a lei. X ao quadrado, 6 ao quadrado, 10 ao quadrado, menos 2 vezes esses caras sempre, muito bem, vezes, como é que termina? Cosseno, isso mesmo, 120, porque é o ângulo oposto ao lado que iniciamos a lei. X ao quadrado igual a 36, mais 100, menos, pode ir multiplicando, 12 vezes 10, 120, cosseno de 120, teria que dar uma olhada ali no círculo trigonométrico, perceber que ele é negativo e que tem o mesmo módulo do cosseno de 60. Então, isso, temos 1 sobre 2. X ao quadrado é igual a 36 com 100, 136, menos com menos dá mais, 120 para 2, 60. X ao quadrado é igual a 196, extraindo a raiz em ambos os lados. Na matemática, o certo seria a gente colocar o mais ou menos aqui na frente, quando extrai a raiz em ambos os lados. Só que como trata-se de um comprimento de um triângulo, o negativo não faz sentido. Por isso a gente vai ignorar o negativo e vai buscar, né, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 196. Chutando 14,
14 vezes 14, a gente obteria a resposta. Se aqui for quilômetros, claro. Esse mais ou menos usa só naquela... Máscara? É Bhaskara, isso. Isso, ó. Mas bacana ter colocado isso. Vamos pensar um pouco aqui, olha só. A raiz de 4 é 2. Só 2. Alguém poderia argumentar, professor, mas menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Só que raiz quadrada, ela foi traduzida errado. O nome correto deveria ser lado do quadrado. A operação raiz quadrada serve para descobrir o lado de um quadrado. Então, um quadrado tem área 4. Um quadrado tem área 4. Qual é o lado dele? É 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Certo? Ou seja, como raiz quadrada é para medir o lado de um quadrado, não faz sentido o lado de um quadrado ser menos que zero. Por isso que raiz quadrada é sempre uma resposta positiva. Agora pensa comigo, x ao quadrado igual a 4. Quais são os valores de x que eu posso colocar ali e torna a igualdade verdadeira? 2 é verdade, 2 vezes 2, 4. Mas tem outro número que também torna a igualdade verdadeira. Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. A solução disso é só positiva. A solução disso é positiva ou negativa. Concorda? Pelo princípio da igualdade, tudo que eu faço na esquerda da igualdade eu tenho que fazer na direita. Essa é a única regra que existe para trabalhar uma igualdade. Então tu vê, x ao quadrado igual a 4. Se eu quero resolver isso através de uma técnica, eu extrairia a raiz quadrada em ambos os lados. Só que fazendo dessa maneira, eu só encontraria a resposta positiva. E a negativa existe. Logo, uma das exceções, digamos assim, para o princípio da igualdade é que, quando você for extrair a raiz quadrada em ambos os lados, tem que acrescentar o mais ou menos por conta própria para não perder a resposta negativa. Só que quando estamos trabalhando com geometria, a resposta negativa não faz sentido. Por isso que é tamanho menos que zero, que é um buraco negro, não faz sentido nenhum. Certo? É isso aí. Então, agora tu vê, ó, essas são as questões mais básicas que existem. No semi, cara, nem sempre as primeiras são light, às vezes já começa com uma mais casca grossa, entendeu? Isso às vezes pode deixar o cara bem assustado. Meu Deus, tentei uma, não consegui. Vamos devagar. Às vezes vale a pena pegar até uma lista mais light de exercícios para começar mais devagarzinho para não se assustar. Certo? Daqui a pouco a gente tá fera para fazer as mais pesadas. Eu tenho muita dúvida para saber como usar a lei do seno, quando você fala assim. Ah, ótimo, ó. Eu acabei não reforçando essa dica. Que bom que tu comentou, garoto. Então olha só, o negócio é o seguinte, vamos dar essa dica. Observa que a lei dos senos é lado dividido pelo seno do ângulo oposto igual lado dividido pelo seno do ângulo oposto. E eu só vou relacionar 2 lados por vez, eu nunca vou usar os 3 lados um igual ao outro. Resumindo, lei dos senos é interessante quando houver só 2 lados sendo relacionados e 2 ângulos. Questões que falam dos 3 lados e falam de um ângulo só, não vai me ajudar. Sacou? Olhando para a fórmula da lei dos cossenos, a lei dos cossenos envolve sempre os 3 lados. Se não falar dos 3 lados, ou pelo menos pedir um deles e fornecer os outros 2, ou fornecer os 3, então seria ruim se não houvesse essa condição. Outra, só tem um ângulo na fórmula. Se houver mais de um ângulo, é maior a chance de ser lei dos senos, certo? Mas uma coisa importante, lei dos senos nunca envolve os 3 lados, lei dos cossenos sempre envolve os 3 lados. Então essa é uma dica talvez que ajude a filtrar. Outra, né, cara? Nunca se desesperar. Chuta uma, não deu? Tenta outra. Só tem 2 possibilidades, né? Não se desesperar. Tenta uma, tenta outra.